Fazem de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semei amor. Perdão, onde haja injúria. Fé, onde haja dúvida. Verdade, onde haja mentira. Esperança, onde haja desespero. Luz, onde haja treva. União, onde haja discórdia. Alegria, onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permite que eu não procure tanto ser consolado quando consolar, compreendido quando compreender, amado quando amar. Porque é dando e recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna. Vida eterna. Vida do nosso interior. Hoje quem vai estar fazendo para a gente o Evangelho é a Lili, de novo, né, Liliana? E nós estamos muito felizes. É o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados puros de coração. E o item é o item 1 ao 4, deixar vir a mim os pequeninos. E a pergunta do Livro dos Espíritos é a 383. Qual é, para o espírito, a utilidade de passar pelo estado da infância? Então nós vamos iniciar com a nossa prece, convido todos a fazer a nossa oração. Aqueles que se sentirem melhor, fechar os olhos, fiquem à vontade. Pai nosso que estais nos céus, nas luzes dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. Uma boa noite a todos. Logo após a ressurreição de Lázaro, Jesus, ele ganha uma popularidade muito grande. Porque a ressurreição, gente, como está aqui na aula ontem do Cássio, ela era um dos dogmas da religião judaica.
mas eles acreditavam que só poderia realizar a ressurreição se fosse realmente um enviado de Deus, um Cristo. Então muitos passaram a crer em Jesus, que realmente ele era um Cristo, um enviado de Deus. Então a sua popularidade aumentou muito. Mas com isso, gente, não foi de encontro ao interesse dos doutores da lei. Eles não queriam essa influência de Jesus sobre o povo, porque não ia de encontro ao domínio, o poder que eles tinham. Então o cerco contra Jesus começou a se fechar. Eles sempre procuravam perseguir Jesus, mas aí aumentou-se mais. Então eles estavam buscando qualquer forma de prender Jesus e tirar a vida dele. E Jesus, lógico, ele sabia tudo o que iria acontecer com ele, né? Inclusive, nós estamos entrando aí na Sexta-feira Santa, nós sabemos qual foi o final. Mas aí ele precisava então fazer o quê? Deixar aqueles apóstolos preparados para que quando ele não estivesse mais presente, eles continuassem a transmitir a mensagem da Boa Nova. Então, da mesma forma que eles fechavam o cerco, Jesus não se escondeu não, ele intensificou mais ainda, né, o seu trabalho de divulgação da Boa Nova, e eles intensificavam a perseguição. Aonde Jesus estava, eles estavam presentes. E lógico que isto entristecia o mestre, gente. A tristeza de Jesus não era por ele, era por nós. Com certeza nós estávamos lá. Eu posso afirmar que eu não estava chorando aos pés da cruz. Eu estava ali gritando: liberte Barrabás. Então Jesus sabia, como o Jair nos colocou, que toda aquela atitude e comportamento ia gerar sofrimento, ia gerar esse peso, esse sentimento de culpa. 2023 anos, gente, que Jesus está na cruz e nós estamos carregando o sentimento de culpa. Então a tristeza de Jesus era por nós. Por que a alma humana era e continua a ser, gente, tão resistente à luz, à verdade? Por que tamanha cegueira? Jesus sabia que a maioria daquela multidão que procurava era para a cura física. Eram poucos ali que buscavam a cura da alma através das suas palavras, mas ele nunca deixou de trabalhar por isso. E ele estava uma certa ocasião na região da Judéia, e no meio daquela multidão de aflitos, né, de sofredores, os fariseus, que se aproximaram de Jesus. E Jesus pôde ver ali, gente, a expressão carrancuda daqueles homens. A hipocrisia estava estampada em cada rosto. E Jesus já se preparou para o interrogatório, que não demorou a acontecer. Mais uma vez, Jesus calara aqueles doutores da lei pela sua autoridade moral, e eles saíram dali ruminando toda a sua contrariedade, o ódio por Jesus, e arquitetando um plano para realmente acabar com a vida dele. Porque na época de Jesus, gente, as leis de Moisés não podiam ser contrariadas, né, Jair? E se tivesse testemunho ainda de alguma atitude sua contra a lei de Moisés, você podia ser preso, condenado e levado à morte. Toda vez que eles tentaram questionar Jesus em público, eles não conseguiram. A autoridade moral de Jesus era muito grande. E nós sabemos que eles utilizam um dos métodos, gente, mais baixo moralmente que existe para acabar com a vida de uma pessoa, que foi a traição, né? Então, lógico, Jesus se entristecia, e quando Jesus se entristecia, ele se afastava um pouquinho. Então, depois desse interrogatório, ele se afasta ali da multidão e foi orar. Jesus usava esse maravilhoso recurso da oração, gente, que sirva de exemplo para nós. Tá triste? Aquele dia pesado, alguém te machucou, te feriu? Recua, gente. Procura um cantinho, vai conversar com o Pai, vai orar.
A espiritualidade está de braços abertos para nos ajudar. E às vezes eles enviam recursos que a gente nem percebe que foi a oração. Tá? É aquele animalzinho que chega perto de você, que te pede um carinho, que te dá uma lambida. É uma criança que vem te dar um abraço, que pede para você brincar. Você escuta uma música, sente um perfume que te lembra de algo que você gosta, né? Então eles usam esses recursos. E qual o recurso que eles usam para acabar com a tristeza de Jesus? Crianças. As pessoas que estavam ali vêm perto de Jesus trazendo crianças. E nós conhecemos as crianças, né, gente? É aquela espontaneidade, ainda mais vendo ali na frente Jesus. Então elas correm em direção de Jesus, brincando, né, sorrindo. E aquilo, gente, foi o recurso que a espiritualidade usou, porque encheu de encantamento novamente a alma de Jesus. E Jesus estica os braços para recebê-las. E aí acontece aquele episódio, né, que nós já conhecemos, que os apóstolos impedem as crianças. Eles achavam que elas iriam incomodar o mestre. E aí Jesus diz a frase que está lá no Evangelho de São Marcos, que nós conhecemos: deixai os pequeninos vir a mim, não os impeçam, porque o reino dos céus é para todo aquele que a elas se assemelha. Aí eles permitiram. E as crianças se aproximam. A passagem é linda, gente. Tá lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, se vocês quiserem consultar. As crianças sentam no colo de Jesus. Elas passam as mãozinhas no rosto de Jesus, brinca com os cabelos de Jesus, aquela espontaneidade da criança. E aí Jesus, né, a multidão já começa a se aproximar de novo. E a hora que Jesus se vira ali, se volta para a multidão, eles puderam perceber que o semblante de Jesus tinha mudado. Os lindos olhos azuis de Jesus voltaram a brilhar. Ele estava novamente sorrindo de felicidade. E ele então diz: em verdade vos digo, que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Impõe as mãos sobre as crianças, beija cada uma abençoando e parte. Então vejam, esta passagem das crianças com Jesus faz parte do bem-aventurado os puros de coração, porque verão Deus. É uma bem-aventurança do Sermão do Monte. E Jesus então, ele nos coloca aqui que a pureza de coração, gente, ela é inseparável da simplicidade, da confiança, da pureza, da humildade. A pureza de coração, ela exclui qualquer pensamento de orgulho e egoísmo. Quem é puro, gente? Quem é simples? Quem é espontâneo? Quem não tem sentimento de orgulho e egoísmo? Uma criança. É por isso que Jesus coloca a criança como se fosse o símbolo da espontaneidade, da pureza, da humildade. Mas aí, gente, os reencarnacionistas que somos nós, muitas vezes não acham essa comparação justa. Vamos partir de um princípio da reencarnação. Nós aprendemos que o espírito que habita o corpo daquela criança, ele pode ser muito mais velho que os espíritos dos pais. É um espírito que já teve outras vidas. E quando ele reencarna, traz as suas tendências, mundo de provas e expiações, né? Então ele traz as suas atitudes, os seus vícios, as suas falhas. Então, pensando desta forma, quem deveria ser para nós um modelo de pureza? Um espírito perfeito, que nós tivemos só um aqui na Terra, guia e modelo da humanidade, Jesus. Visto desta forma, realmente, parece que a comparação não é justa.
Mas a comparação que Jesus coloca aqui para nós, gente, é partindo desta vida presente e quando o espírito se encontra na fase da infância. Então a comparação é com a fase da infância. E aí, gente, quem que olha para um bebê, para uma criança, o que a gente vê ali? Pureza, candura, inocência. Então é o estado em que o espírito se encontra. Tanto é que Jesus não diz que o reino dos céus é para as crianças, ele diz para aqueles que a elas se assemelham. Então ele não fala que somente é absoluto uma criança que vai habitar o reino, mas a que elas se assemelham. Então aí a gente já pode responder a questão do livro. Qual é a necessidade da infância? Porque partindo de mais de outro princípio da reencarnação, nós sabemos então se aquele espírito, ele é às vezes mais velho que os pais, que ele não conseguiu se despojar de todas as suas más tendências quando ele reencarna. Por que é que ele já não se mostra desde o nascimento como ele é? Né? Porque aí eu ia ver como que essa pessoa ia ser, eu ia saber se ia ser intelectual, se ia usar a inteligência para o bem, se ele ia ser uma pessoa boa ou ruim. Não seria mais fácil? Não. Tudo na obra da criação do Pai tem sabedoria. E a gente já vai entender por quê. Somos de mundo de provas e expiações. Todos nós aqui, espíritos com muitas reencarnações, vamos dizer, espíritos velhos desse planeta, temos orgulho e egoísmo, mais acentuado ou não, mas nós temos. E sabemos que orgulho e egoísmo vão gerar os vícios físicos e morais. Então todos nós temos, quando reencarnamos aqui. E todos esses vícios, essas falhas, orgulho e egoísmo, pode e deve ser tratado através do amor que o Jair nos colocou. Então, a hora que o espírito já assume a condição, desde o ventre, quem carregou o bebezinho sabe, ele já precisa de cuidados. Desde o ventre, o recém-nascido, quer dizer, quanto mais frágil for aquele ser, aquele espírito que está naquela condição, mais cuidado ele precisa, não é assim? Cuidados delicados, que vão ser conseguidos através da ternura, principalmente da mãe. Então, desde aquele cuidado no ventre, com o recém-nascido, com o bebezinho, vai se criando ali laços de ternura, de carinho, de amizade, de amor. E aí, gente, é feito o tratamento. E esses laços, com base no amor, podem amenizar ou acabar com as más tendências que esse espírito tem e que estão adormecidas. O tratamento do amor. Então, uma das necessidades da infância é tratar com amor as nossas más tendências. E aí o abençoado véu do esquecimento entra por quê? Primeiro, gente, que se nós somos espíritos que já tivemos várias reencarnações, nós sabemos que tudo que é sentimento não se perde. Nós temos um acúmulo muito grande, gente, tanto de sentimentos positivos como negativos. Na encarnação agora presente que nós estamos, nós reencarnamos com uma parte, não é, Jair? Aquilo que é necessário. Não dá para vir tudo, nem do negativo e nem dos sentimentos positivos. Então, gente, quando o espírito se aproxima da reencarnação, é como se ficasse adormecido. Vamos usar uma palavra bem simples. Adormecido ali. Por quê? Porque aquele corpo é frágil. Ele não ia aguentar uma carga muito grande. Conforme o espírito vai crescendo, as suas tendências vão despertando. Viram a importância do tratamento do amor quando essas tendências estão adormecidas?
É por isso, gente, que ele não se revela como ele é. Por isso que a criança, principalmente para a mãe, é um anjo. Se ela visse as tendências perversas ali, se ela soubesse que no futuro ele ia ser um terrorista, será que o carinho ia ser o mesmo? E se conhecesse o passado desses dois? Que esse filho pode ter tirado a vida ou ela, será que o carinho ia ser o mesmo? Então, abençoado o véu do esquecimento para o tratamento de amor. E o tempo da infância, gente. Cada mundo tem o seu tempo. A nossa infância é mais longa, exatamente porque nós precisamos de um tratamento de amor maior. Conforme nós formos evoluindo, que nós formos habitando mundos mais evoluídos, o tempo da infância, porque o espírito tem menos tendências, viciosas, tanto a infância como a velhice é menor e a velhice é menos dolorosa. Então, compreender uma das necessidades da infância para esse tratamento de amor. Então, nesse período que o espírito está recebendo o tratamento de amor nosso, é como se ele se vestisse essa roupagem da inocência, da espontaneidade, da confiança, da simplicidade. Então, é por isso que Jesus usa a criança como modelo de pureza de coração, principalmente a espontaneidade, gente. Essa característica tão marcante na criança, ela é importante. Ela é a característica mais importante, ela, vamos dizer, que é a ferramenta fundamental para nós adentrarmos ao reino dos céus. E aí o que acontece com a nossa espontaneidade? Conforme nós vamos crescendo gradativamente, nós vamos perdendo os valores do mundo, as convenções sociais, culturais, aquela malícia comum do adulto, vai gradativamente, gente, sufocando aquela sinceridade, aquela ingenuidade que nós temos como criança, vão sendo sufocadas. Então, gente, é por isso que Jesus utiliza a criança. Exatamente por causa disso, porque vai se sufocando. Então, quando Jesus diz, não impeça os pequeninos de vir a mim, Ele está colocando para nós que para nós chegarmos até Ele, nós vamos ter que desarmar da prepotência, da malícia e da descrença, que nós vamos aprendendo com a vida adulta. Uma das diferenças do adulto para a criança é que a criança está sempre aberta a aprender. O adulto se julga o quê? Sei tudo. Sou crescido o suficiente, não preciso aprender mais nada, só ensinar. Então, em momento algum, gente, Jesus está ensinando que nós temos que voltar a ser criança, não. Jesus está nos ensinando que nós temos que aprender a redescobrir a limpeza de coração que as crianças têm, que nós tivemos e perdemos. Limpeza significa esvaziamento, esvaziar. Vamos pegar um exemplo bem simples, os nossos armários da casa. Quando nós queremos esvaziar, o que você tira de lá? O que não é necessário. Nós vamos acumulando nos armários, nas gavetas, e conforme nós vamos acumulando, nós vamos perdendo espaço. Não é assim? Chega uma hora que não cabe mais nada. Para colocar algo novo, o que eu tenho que fazer? Uma limpeza. Eu tenho que esvaziar, eu tenho que abrir um espaço para caber coisas novas. E como que é difícil, desapegar, não é? A gente abre o armário com aquela boa intenção, Você pega e enche 5 sacolas para trazer aqui no União. Aí você olha para aquela blusinha PP, a calça 36. Não, isso aqui vai ficar aqui, ó. É o meu modelo. Eu vou conquistar para usar isso de novo. Aquilo eu preciso, aquilo. Aí as 5 sacolas vai transformando em 3, 2, 1, mas ainda não cabe. Você fala, eu vou ter que me desapegar daquilo que eu gostava tanto, mas tenho que abrir espaço. Então, nesse livro, o Código do Monte, que o Cássio nos usou para dar aquele curso,
esse espírito, ele é um psiquiatra e ele coloca para nós que essa mania de acumular, no fundo, são pessoas que sentem vazio, solidão. Então se acumula as coisas para preencher esse vazio, principalmente da vida afetiva. Então você vai acumulando porque você tem a sensação que pode faltar, que pode ser que você quis estar novamente. Então esse sentimento da carência afetiva, gente, pode nos levar a nos tornar acumuladores. E aí você fica focado na vida material, mesmo sofrendo, mesmo angustiado. E é a mesma forma com a parte espiritual. Nós costumamos guardar e acumular no nosso armário e gaveta mental sentimentos mesquinhos, fúteis, sentimentos negativos e o pior de tudo, acumulamos ressentimentos, mágoa, tristeza, rancor. Quando você vai acumulando tudo isso, o que vai acontecendo com o espaço da sua vida mental? Vai ficando sobrecarregado. Chega uma hora que não tem mais espaço. E aí? Como que você vai fazer aquela mudança na vida que você prometeu? Como é que você vai ter outras atitudes, comportamentos? Como que você vai colocar valores morais novos ali? A reeducação emocional centrada no auto-amor, a reforma íntima, não cabe mais nada na sua gaveta mental. O que você vai ter que fazer? Faxina. Você vai ter que desapegar. E é difícil desapegar dos ressentimentos e desses sentimentos, né, Jair? Da mesma forma que nós vamos limpar os nossos armários materiais. Então, gente, é por isso que Jesus coloca a criança como símbolo do ser saudável no psíquico e no mental, e no emocional, e no espiritual. Porque a criança não acumula, gente. A criança, recicla rapidinho. Ela briga com o amiguinho hoje, amanhã ela está de paz. Ela pega, ela chega para você, ela briga, ela faz birra, ela vai ficar no cantinho. Não quero mais falar com você, não gosto de você. Deixa ela um pouquinho lá. Daí um pouquinho, quem é mãe, quem é vó sabe disso. Ela vem, ela te abraça, ela beija, ela brinca. Ela não guarda, ela não se apega a sentimentos negativos, gente. E principalmente, hein, criança não guarda ressentimento. Criança não fica remoendo o passado, não. Por isso que ela é o símbolo da pureza de coração. A criança esvazia rapidamente, gente, o armário e as gavetas mentais. Então, gente, o adulto que não conservar a sua criança interior, ele vai envelhecer rapidamente. O adulto que não conservar essa criança e perder a capacidade de brincar, vai ter as suas relações afetivas afetadas. Porque é um fator fundamental nos relacionamentos, é o brincar. As relações, elas vão se desgastando com o tempo, gente, porque elas se tornam pesadas demais. Então, a gente pensa assim, mas por que falar de relacionamento se nós estamos falando de pureza de coração? Porque tem tudo a ver, gente. Tudo a ver. Essa passagem das crianças está em bem-aventurado os puros de coração, porque verão Deus. Nós temos que começar a entender as frases. Bem-aventurado já sabemos o que é. Felizes. Puros de coração são os que têm espontaneidade, confiança, têm simplicidade, têm pureza de uma criança. E ver Deus? É estar de frente com Deus? Nós vamos conseguir isso? Não. Ver Deus é sentir Deus. Então Jesus está falando, felizes aqueles que têm simplicidade, espontaneidade, confiança, humildade, que vão conseguir sentir Deus.
Então, nós já sabemos como que nós conseguimos a pureza, né? Nós temos que fazer como a criança, não acumular, não guardar ressentimento. E como é que a gente sente Deus? Qual é o caminho? O outro, o próximo. A porta de acesso a Deus é o próximo. Eu não sei falar exatamente a frase que o Cássio coloca, mas é mais ou menos assim, não é, Jair? Procurei o meu Deus, não encontrei. Procurei a minha essência, não encontrei. Procurei o meu próximo, encontrei os três. Mais ou menos assim. Compreenderam? Então é através do próximo. Então tem tudo a ver nós falarmos de relacionamento. Porque essa característica marcante da criança, a espontaneidade, que Jesus depois frisa que é também a característica para a gente ter o reino dos céus, ela também é a característica para todo tipo de relacionamento, gente. Espontaneidade. A espontaneidade é a chave para a comunicação sincera entre as pessoas. Quando você deixa a espontaneidade, você vai perdendo a confiança. Você perde a confiança em você e você perde a confiança no outro. Então, nesse livro está colocado uma frase que eu achei muito importante. Ele diz assim: creio que a pessoa mais adequada, mais favorável, mais agradável para se conviver, ela tem na medida certa 1/3 de criança para brincar, 1/3 de adolescente para ousar e 1/3 de adulto para assumir as responsabilidades, vamos dizer, pagar as contas. Então, o ser adulto saudável, gente, ele tem que manter a criança interior, mas não é só a criança. Ele tem que manter o adolescente, mas ele também tem que manter o adulto. E aí, como a gente vai perdendo a espontaneidade, vai perdendo a confiança, a gente sufoca, gente, a criança e o adolescente. Quando você sufoca a criança, em vez de você brincar, você briga. Quando você sufoca o adolescente, em vez de ousar, você se acomoda. E aí sobrecarrega quem? O adulto. O adulto fica sobrecarregado. Aí ele não tem espontaneidade, ele não tem mais a confiança, vai se formando um vazio, porque esse vazio dentro de nós é falta de sentimentos positivos, porque a alma se alimenta de sentimentos positivos e ele fica com esse vazio. Aí ele vai tendo problema nos seus relacionamentos e vai criando o lixo mental. Os ressentimentos, os sentimentos negativos, que é o pior lixo que tem. Porque o pior lixo que tem é aquele que a gente não enxerga, né? Então, quer dizer, o que Jesus está nos convidando nesse capítulo? Que a gente consiga resgatar a criança e o adolescente. Como que nós perdemos eles? Ao longo da nossa vida, em contato com os adultos. Porque chega um ponto que a criança vai crescendo e ela percebe que para ela sobreviver no meio que ela vive, ela vai ter que deixar abrir mão das características dela. E começa, sabe aonde? No lar. Porque os pais, nós, ditamos regra para os nossos filhos que nós não cumprimos. Quer um exemplo bem simples? Eu não quero que você fale alto na mesa, mas você fala isso para a criança gritando. Olha, não briga com o amiguinho, brigar é feio. Mas a criança escuta o pai e a mãe discutindo, às vezes por futebol, por um jogo, por uma novela. Olha, nunca mintem. Mentir é muito feio. Aí toca o telefone ou o interfone. Ah, se for fulano, fala que a mamãe não está. Eu passei exemplos simples, gente. Tem atitudes muito mais complicadas. Aí a criança vai perdendo a espontaneidade, a simplicidade. Aí ela não pode confiar nos pais.
Se ela não pode confiar nos pais que fala uma coisa, pede para ela fazer uma coisa e age de outra forma, em quem ela vai confiar? E aí vai começando, né? É o grupo da escola, é o grupo de amigos, e essa espontaneidade, essa simplicidade vai ficando sufocada. Então Jesus está pedindo para a gente resgatar isso. Como é que eu resgato isso? Simples, gente. Começar a ver a vida, as situações e as pessoas de uma outra forma. Quando eu começo a ver que na vida, nas situações, tem aprendizado, se eu tenho aprendizado, eu tenho que aplicar sentimentos positivos. Se tem um aprendizado ali, eu vou ter que ser paciente, tolerante, resignada. Então eu começo a adquirir virtudes. Virtudes alimenta espírito. Vai preenchendo o vazio existencial. E eu não vou ficar tanto em busca de acumular as coisas materiais. E aí, quando eu vejo as situações e as pessoas como um aprendizado, eu tenho que começar a ver o outro também como um aprendiz. Então eu tenho que começar a adquirir a indulgência de compreender a realidade do outro. Que como ele também pode se equivocar. Ele também pode errar. Então eu começo a exercitar o perdão, que não é esquecer, gente, mas não guardar esses ressentimentos no coração. Quando eu começo a tirar esses ressentimentos do coração, eu vou deixando espaço para que novos valores venham ocupar. É esse o caminho para que eu me torne um limpo de coração. Porque aí o limpo de coração, ele não se contamina, nem com o ambiente e nem com as situações. Mas só para a gente encerrar, tem um outro detalhe que nós vamos voltar na questão do livro. Como é que a gente perde a espontaneidade, a simplicidade, convivendo com o adulto? Nós já sabemos disso, que nós perdemos convivendo com o adulto. Nós já sabemos que nós temos que tirar isso que está sufocado. Olha o nosso papel no tratamento de amor com as nossas crianças. Nós vamos repetir o mesmo que aconteceu conosco? Ou vamos trabalhar diferente com as nossas crianças? Eu sei que o mundo hoje exige muito dos pais. Tem pai com 2 até 3 empregos para suprir todas as necessidades. E aí os pais acabam transferindo o educar para avós, para a escola, para a pessoa que cuida, a babá. Eles não têm obrigação de educar, só de ensinar. A educação tem que partir de nós. Então vamos começar a trabalhar esses valores com os nossos pequenos. Olha aqui, uma educação boa. A nossa casa começou a trabalhar. Evangelização infantil. Esse daqui, elas deixaram aqui, se as pessoas se interessarem, colocar o nome da criança aqui, trazer, né, Fátima, todo sábado, no horário do Evangelho dos Adultos. Nós não queremos suprir toda a nossa ausência com os nossos filhos, levando-os ao shopping, a passeio. Pega na mão da criança, inclui nesses passeios 1 horinha na semana. Traz aqui, faz a sua parte. Traz para eles começarem a conhecer o Evangelho de amor, o Evangelho de Jesus. Coloca a sementinha aí e eu garanto para vocês que isso vai ajudar, não sufocar a criança, o adolescente, e ele vai conseguir ser um ser íntegro, porque ele vai ter a medida certinha. 1/3 criança para brincar, 1/3 adolescente para ousar e 1/3 adulto para assumir as responsabilidades. Boa noite a todos. Não existe amor maior que o de Jesus.
Jesus, que por todos seus amigos ele se deu, e com braços bem abertos lá na cruz recebeu todo o pecado que era meu. Maior que a montanha, maior que o mundo inteiro, o amor do meu Jesus, que me amou primeiro. Maior que a montanha, maior que o mundo inteiro, o amor do meu Jesus, que me amou primeiro. Não existe amor maior que o de Jesus, que por todos seus amigos ele se deu, e com braços bem abertos lá na cruz recebeu todo o pecado que era meu. Maior que a montanha, maior que o mundo inteiro, o amor do meu Jesus, que me amou primeiro. Maior que a montanha, maior que o mundo inteiro, o amor do meu Jesus,